Repercute na imprensa, divide opiniões, mais uma reportagem contra o deputado federal e candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. A separação litigiosa de Bolsonaro e da ex-mulher dele foi além da disputa pela guarda do filho do casal e incluiu acusações de furto de cofre, ocultação de bens e relatos de comportamento explosivo e desmedida agressividade. As informações constam de um processo de cerca de 500 páginas, obtido pela revista Veja e revelado na noite de quinta-feira. No documento, Ana Cristina Siqueira Vale acusou seu ex-marido de ocultar milhões de reais em patrimônio pessoal na prestação de contas à Justiça Eleitoral em 2006, quando foi candidato a deputado federal e eleito em seguida. De acordo com a revista Veja, Ana Cristina também acusou o ex-marido de furtar $30 mil e mais R$800 mil, sendo 600 mil em joias e mais 200 mil em dinheiro vivo, de um cofre que ela mantinha em uma agência do Banco do Brasil em 26 de outubro de 2007. O caso resultou em um boletim de ocorrência registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil. A ex-mulher de Bolsonaro também disse no processo que a renda mensal do deputado na época chegava a R$100 mil. Para tal, Bolsonaro recebia outros proventos, além do salário de parlamentar. À época, segundo a revista Veja, de R$26 mil como parlamentar e outros R$8.600 como militar da reserva. Ana Cristina não especificou quais seriam as fontes extras. Em janeiro deste ano, a Folha de São Paulo mostrou o aumento de patrimônio registrado por Bolsonaro e seus filhos e como adquiriu imóveis por preços abaixo do valor de mercado. As acusações da ex-mulher de Bolsonaro descritas no processo obtido pela revista Veja incluem o caso revelado pela Folha de São Paulo sobre a disputa da guarda do filho do casal, Jair Renan. Ana Cristina afirmou, segundo documentos obtidos no Itamaraty, que ela sofria ameaças de morte de Bolsonaro. Em 2009, teria fugido para a Noruega por medo do deputado. A narrativa de Ana Cristina foi confirmada à Folha de São Paulo por brasileiros que conviveram com a ex-mulher de Bolsonaro naquele país. Conforme também revelou a Folha de São Paulo, Bolsonaro acionou o Itamaraty devido à disputa de guarda entre o casal, que acontecia em paralelo ao desenrolar do caso do cofre. De acordo com a revista Veja, enquanto a ex-mulher o acusava de furto do cofre, o deputado dizia que Ana Cristina tinha sequestrado o filho. Atualmente, Ana Cristina usa o sobrenome Bolsonaro e é candidata a deputada federal pelo partido Podemos. Hoje, ela nega as acusações, diz que foram excessos na separação e defende o ex-marido. Inclusive, Ana Cristina também reagiu de forma negativa à reportagem da Folha de São Paulo, que revelou as ameaças de morte relatadas por ela ao Itamaraty. Nas redes sociais, a ex-mulher de Bolsonaro chamou o jornal de sujo e se colocou à disposição de Bolsonaro para ajudá-lo a se tornar o próximo presidente do Brasil. A separação de Bolsonaro e da ex-mulher, Ana Cristina, foi oficializada em 2008, depois de 10 anos em que o casal ficou junto. Em relação à acusação de furto do cofre, Ana Cristina foi chamada a depor 2 vezes pela polícia, mas não compareceu. O caso foi encerrado sem esclarecimento. Questionada pela revista Veja, Ana Cristina se esquivou e não explicou sobre como resolveu o litígio com Bolsonaro e passou a apoiá-lo publicamente. Sobre as joias, a ex-mulher de Bolsonaro disse que eram coisas que havia juntado após ganhá-las de Bolsonaro. Jair Bolsonaro não quis dar entrevista. Bolsonaro usou seu perfil no Twitter para se pronunciar sobre a polêmica envolvendo seu nome em reportagem publicada na edição da revista Veja desta semana. Sem citar a publicação, Bolsonaro destacou que estamos na reta final das eleições e afirmou,
abre aspas. Mais uma vez, parte da mídia, de sempre, lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza. Vamos vencê-lo. Fecha aspas. Jair Bolsonaro afirmou ainda que, ao contrário de Lula, sempre se posicionou contra o controle da mídia. E disse ainda, abre aspas, há anos tentam nos parar com rótulos criminosos falsos e com meias-verdades distorcidas, e que esses supostos ataques se intensificaram nos últimos meses. Continuamos firmes. Se 1% desse serviço fosse feito contra meus adversários, apenas com verdades, venceríamos por WO, fecha aspas.